Shalom, queridos. É o capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel. Bendito seja o nome do nosso Deus, que está nos dando graça para estarmos usufruindo do melhor dessa terra, que é ouvi-lo, ouvir a sua palavra. Esse é o melhor dessa terra. É o alimento preferido, é o pão da vida, é Jesus, a própria palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio em nome de Jesus. O capítulo 4 do primeiro livro de Samuel diz assim: A palavra de Deus, a palavra de Samuel veio a todo Israel. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. Lembre que os filisteus eram inimigos fortes para Israel. A única maneira de Israel vencê-los, era pelo poder de Deus, estando bem com Deus, na obediência a Deus. E não era isso que estava acontecendo. Israel estava em desobediência, Israel estava com um sacerdote fraco, com os filhos do sacerdote fracos, distanciados de Deus, e já se sabe, quando Israel estava assim, a vitória deles não vinha. Eles eram derrotados pelos inimigos. Então, o que é que vai acontecer? Que os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto a cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Ainda perguntam, né? Ainda tem ousadia de perguntar. É assim que nós fazemos, pecamos, vivemos nossa vidinha do jeito da gente, não estamos na comunhão com Deus, e na hora que as coisas acontecem de ruim, a gente pergunta: por que essa coisa ruim, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Nós somos os mesmos, né? Somos humanos, somos fragilizados, temos o pecado original, temos a natureza adâmica, só Jesus nas nossas vidas. E quando a gente quer andar com Ele, porque nós somos amigos dele se fizermos o que Ele manda. É assim que Ele diz na palavra. Nós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, quando a gente não quer fazer o que Ele manda, deixamos de ser amigos e a derrota é evidente, não tem para onde correr. Então, eu vim avisar, viram aquela situação, né? Eu estou no capítulo 4 de 1 Samuel, quando diz assim: porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus, vamos trazer de Siló a arca da aliança, a arca do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Olha a ideia. Quando a gente está longe de Deus, procura amuletos, não é? Fica procurando amuletos. Aqui a arca para eles era como um amuleto, porque eles não estavam bem com Deus e a levando a arca não tinha efeito nenhum, era como um amuleto. Não tinha efeito vindo o poder de Deus sobre eles para vencer a guerra, porque o que Deus quer é o adorador, o coração, as ofertas. Não interessa se não tiver um coração de adorador, se não fizer oferta como adoração ao Senhor. Tudo é como adoração. Não adiantava a arca aí se eles estavam distanciados do Senhor. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finé, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Imagina.
os filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam com a arca. Ainda foram bem, a misericórdia do Senhor alcançou, que eles não foram fulminados logo, né? Deus queria fazer de um modo diferente, Deus faz como Ele quer, mas que eles estavam destinados a ter um fim da zombaria que faziam de Deus, isso não tenho dúvida. Só que Deus não quis fazer desse jeito. Ele podia só se aproximar da arca ser fulminado. Mas Deus deixou para fazer de outra maneira. Às vezes a gente fica pensando, Deus não fez nada, porque Deus não fez do meu jeito como fez com Ananias e Safira. Olha aí, eu não dizimo, dou os dízimos, dizendo que é dízimo não é dízimo, é oferta. Não dou as primícias dos apóstolos, não dou. Não acho que eles têm que ter primícias. E nada disso, nada ruim me acontece. Eu estou tudo de boa aqui. Sem primiciar, sem dar dízimo, sem entregar o dízimo, e tudo de boa. E Deus fazendo de outra maneira. Não é obrigado a ser do mesmo. Deus não muda, mas as coisas que Ele faz com a gente faz de acordo com aquilo que a gente precisa. Não é do jeito que a gente está pensando, é como ele precisa, como a gente está precisando ser feito. Esse espírito do sacerdote precisava ser feito desse jeito. Não era para ser do jeito de usar. Lembram? Não lembra, não, não sei se lembra, se já estão lendo 3 capítulos por dia, talvez já esteja passado por essa parte, onde usar foi fulminado porque tocou na arca. Lá adiante, nós ainda estamos um pouquinho distante. Mas quem está lendo 3 capítulos por dia já está rápido, né? Já está lá adiante, na nossa frente. O discipulado é somente um capítulo por semana. E dentro de casa tem 3 capítulos para cada um de nós, diariamente. Se a gente faz isso, já sabe da história que eu estou falando, de Uzá, que tocou na arca e foi fulminado. Mas aqui os filhos de Eli estão aqui com a arca e não tiveram nada, né? É assim que a gente fica pensando, está abafando. Não foi daquele jeito, aí, eu já fiz isso e Deus não fez como fez com Davi, como fulano com ciclano. É bom a gente ficar pensando que Deus não vai de maneira nenhuma fazer as coisas do nosso modo, mas do modo dele. É bom que saibamos disso. Bom que saibamos disso. Às vezes a gente pensa que não está dando em nada, os nossos pecadinhos escondidos, mas Deus está sabendo como é que vai fazer. Então a arca foi tomada, Ofni e Finéias são mortos. Quando a arca da aliança do Senhor chegou no arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram. Vou voltar aqui para o versículo 4. Estou no capítulo 4 e vou voltar para o versículo 4 para entendimento melhor, que passei rápido. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado no arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses? Para os filisteus, aquilo era deuses, porque os costumes dele era ter vários deuses. Mas o povo de Israel só tinha um único Deus, o poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra. Estavam se alegrando em vão, porque eles não estavam adorando como deveria adorar, não estavam obedecendo como deveria obedecer, por isso os gritos dele aqui foram em vão. Não deu em nada esses gritos de alegria, porque Deus não ia fazer nada sem obediência, não faz. Tem que ter obediência. Como eles estavam na desobediência, os gritos dele foram em vão. A arca só funcionava para aqueles que eram verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores obedecem a Deus. E quando erram, imediatamente pedem perdão. Perdão com lágrimas, perdão com choro, perdão com dor. Aí eles ficaram assim assustados, né? Os filisteus ficaram até com medo.
pensando que Deus ia fazer alguma coisa simplesmente porque eles iam carregando a arca. E aí nós vemos que eles são os deuses que atacaram os egípcios, eles falando, né, sabiam das notícias, da fama do povo de Deus, e eles são os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Aqui é a conversa são os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas. Aqui é a conversa deles, lembrando do que aconteceu, da fama de Israel, e agora estão assim assustados, os filisteus assustados. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli Ofni e Finéias foram mortos. Deus não é de brincadeira. O que conta para Deus é a obediência. O primeiro pecado foi a desobediência e detonou todo o projeto que ele tinha. O homem deixou de ser eterno, o homem deixou de viver no paraíso, veio passar para a humanidade a natureza dele para todos nós. Foi um caos total por causa de uma desobediência. Deus continua sendo o mesmo, ele não tolera a desobediência. Não diga nunca, todo mundo faz. Você é filho de Deus e a sua obrigação é obedecer ao seu pai. Nós somos filhos de Deus, a nossa obrigação é obedecermos ao nosso pai. Então, chega a notícia, né? Ele fica sabendo que não adiantou levar a arca foi levada, que vergonha, a arca, algo tão sério, ficava no tabernáculo, que era o lugar do Santo dos Santos, onde só o sacerdote chegava lá. Só um sacerdote santificado, que não tivesse nenhuma falha na santificação, porque se tivesse, morreria fulminado. Imagine agora essa arca na mão dos inimigos, sem nenhuma validade, os inimigos tocando, não acontecia nada, quando sabemos que não podia nem chegar perto. E eles levaram para o meio dos ímpios. E como Deus não ia se fazer presente no meio de um povo que estava em desobediência como eles, aconteceu que ficou desmoralizado. A arca não aconteceu nada, os inimigos, os filisteus, pegaram a arca e levaram e ninguém morreu. Porque Deus é Deus, ele sabe como é que faz. Ele poderia, só quer saber, de fulminar aqueles que são desobedientes aos seus ensinos. Os filisteus não tiveram nenhum ensino, os filisteus eram ímpios, então para eles não teve nenhuma validade. A validade era com os filhos de Deus que tocassem, seriam mortos, como aconteceu, porque eles sabiam, eles foram ensinados, eles sabiam o valor da arca. Mas para os filisteus não teve nada. Eles pegaram, não foram fulminados, né? Então, nós vemos que chega a notícia, ainda é o capítulo 4 do primeiro de Samuel. A notícia dos filhos serem mortos, ele recebe, né? Serem mortos. Então, um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas próprias roupas e espalhado terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira, como sempre, né? Sentado, obeso, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Ele sabia que a arca de Deus não podia ir para o meio dos inimigos. Bastava o povo obedecer e não precisava levar a arca. Até luta sem arma já se sabe que Deus faz com aqueles que estão confiando nele, como fez com Davi. Não tinha nenhuma arma eficiente para enfrentar os filisteus, no entanto, com um badog, uma pedrinha, pá, na cabeça do gigante. O que Deus faz
quando o povo dele está obedecendo, são coisas que nossos olhos nunca viram, nem nossos ouvidos ouviram. Mas para aqueles que são desobedientes, são coisas terríveis para detonar os desobedientes. O que aconteceu aqui? Deus fez coisa terrível, deixou que os dois filhos de Eli morressem no mesmo dia na guerra, deixou a arca, que era sagrada, ficar na mão dos inimigos, e a notícia, quando chega, aqui a partir do versículo 12, do capítulo 4, esse é o sacerdote obeso, que estava sem visão, literalmente, não somente física, mas também espiritual, agora olhando quem espera como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca, esperando, mas sabendo, sem saber o que iria acontecer por causa da arca. E aí ele ouve os gritos: que alvoroço é este? Então o homem correu e deu a notícia para Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. Então estava cego das duas maneiras agora, espiritualmente e física. O homem disse a Eli: eu venho da frente da batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: e o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Vendo que morte terrível de um sacerdote desajustado, desavisado, que não lembrou do que Deus fez por ele. Nós sabemos que é uma honra ser colocado como uma pessoa que está na frente do povo de Deus. E ele não valorizou. E assim ele morre desse jeito. Como tinha dito o profeta, lembra da profecia que foi dada para ele? Que ia acontecer com ele, com os filhos dele, algo que estaria tinindo os ouvidos de todo Israel. Todo o povo de Deus, todo Israel, ficaram vendo uma notícia terrível dessa, com o sacerdote do Senhor, com os filhos do sacerdote do Senhor, que também eram sacerdotes, com a arca do Senhor. O que é que todo o povo ficou desesperado e a notícia tinia nos ouvidos, porque isso só acontece com alguém que se afasta de Deus. Todos sabiam que Deus jamais ia deixar que um sacerdote desse morresse desse jeito, obeso, com o susto dos filhos da morte, com o susto da morte dos seus filhos e da arca do Senhor na mão dos inimigos. Pronto, essa notícia aqui acabou, detonou tudo. Nós sabemos que daí em diante, vamos ver aqui a leitura para a gente não ficar falando alguma coisa a mais ou a menos. Então, quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu. Já vimos essa parte, versículo 19 agora. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada, de que os seus sogros e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando estava morrendo, as mulheres que ajudavam disseram: não temas, porque você tem um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Icabó, foi-se a glória de Israel. A mulher, a esposa a nora de Eli, esposa de um dos filhos dele, grávida, morre também no mesmo dia. E aí ela dá o nome do menino Icabó, que quer dizer foi-se a glória do Senhor. Que coisa triste, né? Coisa triste. Esse capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. E agora, queridos, temos lições, muitas lições aqui. Sei que já falei
as lições e creio que Deus ainda pode trazer mais lições aqui e a gente pode ainda observar. Então aprendamos, não deixemos que aconteça em nossas vidas nada disso de errado que aconteceu na vida desses sacerdotes. Porque, queridos, é melhor sofrer com os erros dos outros do que com os nossos. É melhor a gente olhar aqui e não, é melhor a gente ver, sofrer, que eu digo, não fazer, porque vontade de fazer o que não presta nós temos, mas a gente não fazer, vontade de fazer como os filhos de Eli fizeram, a gente tem, não é verdade? De ser desonesto, de mexer nos dízimos, de mexer nas ofertas, de mexer nas primícias, para usar no que não deve, porque mexer nós temos que mexer, mas para usar em coisas erradas, assim como o Ofni e Finéias pegava das ofertas e comia, a oferta era de maneira diferente, não era o dinheiro, mas era as carnes que eram sacrificadas, eles pegavam tudo que não tinha direito, a parte que era de Deus, pegavam tudo, se prostituía com as mulheres que iam para Siló, para estar no tabernáculo, tudo que a gente gostaria de fazer. Mas só que vocês estão vendo o que aconteceu, então é melhor aprender com os erros deles aqui e não fazer. Porque fazendo, você está numa nova aliança, vai ter uma chance para se arrepender e depois sofrer a consequência do pecado. Então não vale a pena. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Porque mesmo sabendo que temos direito ao perdão e à purificação, mas o Senhor tem provado em toda a Bíblia que a consequência do pecado Ele não tira. Então é melhor a gente ver aqui olha o que eles sofreram, porque se afastaram de Deus e não fazer. Não fazer. Porque os deles não vão dizer que nós somos melhores do que eles. As pessoas da antiga aliança eram pessoas que tinham a natureza adâmica, como nós da segunda aliança também temos. A diferença é que Jesus veio, cumpriu-se a promessa de Gênesis 3,15, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Por isso mesmo, o nosso caso é mais sério, que mais é dado, mais mas quem mais recebe, mais tem direito de dar, de ser agradecido. Nós recebemos mais, porque hoje não é somente um sacerdote de uma nação para representar o povo. Hoje é uma nação, hoje é um povo santo, sacerdócio, todos nós, com o Espírito Santo dentro de nós, por causa de Jesus. Então, no nosso caso é bem sério, que mais é dado, mais é tomado, mais pedido. Nós recebemos mais, temos direito a dar mais. Então, em nome de Jesus, estejamos numa vida de santidade. Esqueçamos essa carnalidade que está em nós também, de querer pegar o que não é nosso, o que é do Senhor. Entreguemos o que é de Deus. Que adianta a gente pegar as coisas que deveriam ser usadas para a obra do Senhor e fazer para nossos deleites? Você não sabe que fica nas suas mãos? É também do Senhor? Nós somos todos dele. Então você já entregou o dízimo, já deu as primícias do sacerdote, já deu as ofertas que tinha que dar, mas não se esqueça, o que está nas suas mãos é para ser administrado bem conforme a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente ganhe, que a gente consolide, que a gente discipule e que a gente envie. Isso requer dinheiro. Isso requer dinheiro. Mas eu já dei, já entreguei. A outra coisa é alegar que já deu. Mas eu já dei o dízimo, já dei a primícia, já dei já entreguei o dízimo, a primícia, essa oferta, o que é que eu tenho que fazer mais? Agora eu vou pegar lá mesmo. Vou dizer, olha, eu vou para o bairro tal, o bairro marginalizado, vou precisar de levar comida, levar calçado, levar roupa. Então eu quero que a igreja financie. Oh, meu Deus. Está tirando do Senhor, é? Tudo é dele. A nossa obrigação é saber administrar na direção do Espírito Santo de tal maneira que a gente possa ir no bairro pobre, levar o sopão, levar a palavra, ganhar as vidas, investir na vida para poder ser consolidada.
Você sabe que vai ser cada dificuldade para consolidar, você vai promover tudo, a ir buscar a pessoa, pegar um carro e buscar, tudo isso. Tudo que nós temos é dele. Você não pode ficar com fome, porque tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas teve a comida, teve o seu lugar para habitar, então agora vamos investir no reino. Deixemos de ser mesquinhos, o que Jesus fez por nós não tem preço. É apenas gratidão fazer o pedido mais sério que ele fez para nós. Tudo dele é sério, mas quando ele disse de fazer discípulos, isso é algo muito profundo. É como se estivesse dizendo: vai, seja grato porque eu te chamei, te escolhi e vou ficar com você, entregar você naquele grande dia para o meu Pai. Meu Pai, Deus entregou Jesus, a nós para Jesus, que é Deus que envia para Jesus, nos escolhe. Mas Jesus cuida de nós e depois, naquele grande dia, vem buscar a igreja para ficar com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Eles não se separam. Então, em nome de Jesus, vamos ter temor e tremor quando ver uma história como essa. Vamos analisar nossa vida como está. O que é que nós temos feito com o que fica nas nossas mãos? Só para os nossos deleites? Só para cada domingo estar com a roupa? É isso que é para a glória de Deus? Cada domingo com a roupa ou cada domingo com a vida que você ganhou durante a semana? Ainda diz com a boca, e tem sua boca fala o que quer, né? Fala tudo quanto é bobagem. Ainda diz com a boca de bobo, né? De bobagem. Aí diz assim: eu vou comprar esse vestido dele que está aqui na vitrine. É para a glória de Deus. Domingo só vai dar eu e Jesus. Só vai dar você, Jesus, quando você fizer o que ele te mandou. Porque aí você é amigo dele. Eu, você, somos amigos quando fizer o que ele manda. E ele mandou ir de fazer discípulos, Mateus 28, 19. Já ganhou a sua parentela? Já consolidou? Já discipulou? Já ganhou sua vizinhança? Já consolidou? Já discipulou? Já enviou? Então, não fez nada ainda. Nem eu, nem você. Porque foi isso que ele mandou. Você acha que alguém gostaria de dar uma direção? Olha, faça isso. Eu, por exemplo, quero dar um exemplo. Se eu sair da minha casa e disser: olha, fulana, por favor, cuide dessa cozinha. Se ela deixar a cozinha para ir lavar os banheiros, é uma coisa útil, né? Mas eu não aceito, porque eu não mandei lavar os banheiros, eu mandei foi arrumar a cozinha. Eu acho que qualquer patroa, qualquer pessoa que estiver com alguém, algum auxiliar na sua casa, em uma empresa onde for, quer que faça o que foi indicado, porque você sabe por que pediu que quer a cozinha. Pode ser mais importante para auxiliar, lavar o banheiro, mas você pediu a cozinha porque é isso que você necessita que seja feito. Sabemos que o banheiro é muito importante, mas o que foi que a patroa pediu? A cozinha. E se fizer outra coisa, pode estar brilhando que nem ouro. Mas se for comigo, eu olho assim e digo: coitada, se esforçou tanto e não alegrou meu coração. Por quê? Porque eu pedi que lavasse o banheiro. Porque eu pedi que cuidasse da cozinha. Não pedi que lavasse o banheiro. Eu sei que é preciso, mas eu não pedi para fazer. Quando a gente pede uma outra coisa, porque a prioridade para a pessoa é aquilo. A prioridade para Jesus é fazer discípulos. E você está fazendo tanta coisa. Chega na frente, faz aquele louvorzão. Para que mesmo seu louvor? É para fazer discípulos? Se é para fazer discípulos, terminou ali de sair do altar, encosta no visitante, ou então apresenta o visitante que você trouxe. Ou então você está ali do altar louvando e vendo a pessoa que a irmãzinha trouxe, o irmãozinho trouxe. Quando sai do altar, você é a pessoa indicada como levita para dizer: você já aceitou Jesus? Você está de boa, todo mundo achou você lindo cantando. Mas foi para isso, para ganhar vidas. Porque você tem um propósito, Senhor. Tudo que você fizer é o propósito é ganhar vidas. Se eu prego é para ganhar vidas, se eu vivo numa empresa trabalhando é para ganhar as vidas que estão ali, tudo que a gente fizer é para ganhar vidas. É esse o propósito do Senhor. Então, o que vai fazer? Vai descer do púlpito, da plataforma, já focou de cá, quem foi que trouxe o visitante, senta junto de um deles e diz: o que Deus falou com você através dessa música?
Ah, eu achei muito lindo você cantando, como você canta lindo, que levita que você é, né, é levita que chama, né. Ah, você é uma levita de excelência, muito bom o que você fez. Um levita ou a levita ou um levita, aí você aproveita que Deus está dando para você a oportunidade, a pessoa gostou da sua voz, gostou do cântico que você levou para o Senhor, aí você entra de fininho, direto, dizendo: "Que tal você também ser uma levita do Senhor?". "Não, mas eu não posso porque, você sabe, tem que ter o dom". Não, todos nós temos que louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que tal você, a partir de hoje, estar aqui conosco, tendo Jesus na sua vida e louvando ao Senhor, porque é isso que ele diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E aí você vai começando por esse assunto que interessou a visitante, e no final de tudo você apresenta ao pastor mais uma vida que foi ganha, mais uma vida que você vai consolidar, mais uma vida que você vai discipular, mais uma vida que você vai enviar. Entendeu? É bom que entenda. Que a gente está pensando que vai enganar a Deus. A gente pode fazer o que for, se a gente não fizer isso, não fez nada. O seu filho veio, deu a sua vida, ele enviou o seu filho. O amor incondicional dele, a gente não merecia. Cumpriu a promessa de Gênesis 3,15. Depois o seu filho chega aqui, dá a sua vida e a gente vai ficar cantando só por cantar? Para levar, para conduzir a congregação à adoração. É, mas a adoração tem uma finalidade. Ver o fruto do Espírito Santo. Qual é? Ver o fruto do trabalho do Espírito Santo. E qual é o fruto do trabalho do Espírito Santo? Em tudo que você fizer, louvor, pregação, o que for, é para ganhar vidas. Então, o final tem que dar esse resultado. Quantas vidas nessa noite do culto? Ah, sim, todos tinham o mesmo propósito? Todos estavam orando por isso? Todos trouxeram alguém? Ou pelo menos tentou trazer alguém para vir para ganhar? Ah, o propósito é esse. Vem ao culto para adorar e o presente do adorador é uma vida que ganhou ou uma vida que trouxe para ouvir a palavra, orando para que ela aceite Jesus naquele dia, naquela hora, naquele culto. Ah, como é tão fácil, né? Só basta ser dirigido pelo Espírito Santo. Muito fácil. O trabalho só é confiar nele, confiar que o propósito dele é esse, acreditar que ele só quer isso e fazer isso, o que ele quer. Vidas. Então, o que que nessa lição aqui, nesse capítulo aqui, nós aprendemos muito, graças a Deus, e vamos aplicar, não é? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.